Fala galera, a análise de hoje é para aquelas pessoas que estão buscando aí uma chuteira para society, que estão buscando aí fugir um pouquinho do comum, daquilo que se vê todo dia aí nos pés das pessoas, mas que também ainda não tem aí uma ideia formada sobre outras chuteiras. Então hoje a gente vai dar aqui uma boa olhada na Umbro Astro TF, a chuteira para society da marca inglesa, que tem aqui, pelo menos no seu visual, ganhado e muito os olhares de várias pessoas. Mas também nós vamos dar aqui uma verdadeira olhada naquilo que ela realmente pode oferecer, naquilo que realmente importa, seja no seu conforto, seja no seu ajuste, ou até mesmo nas tecnologias que ela pode oferecer. Então, para poder ficar por dentro de tudo que a Umbro Astro TF pode oferecer, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final dessa análise você tiver um interesse na compra da Umbro Astro TF, é só você utilizar os links que estão aqui na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada vez mais. Lembrando também que lá no site da Centauro você tem um cupom de 10% de desconto exclusivo aqui da Futebox. É só você escrever a palavra Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Lembrando, este cupom é válido apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. A começar falando então a respeito do visual que a Umbro Astro TF oferece aqui pra gente, ela que tem aqui um visual realmente muito parecido com a Adidas X Speed Portal, que a gente também já analisou aqui no canal, tanto lá na sua versão profissional, na ponto 1, como também na sua versão amadora, a sua versão intermediária, a ponto 3. É bem verdade, como eu falei, que a Umbro Astro TF possui aqui um visual realmente bem parecido. Ela que tem aqui o seu perfil um pouquinho mais baixo, tem uma biqueira bem mais baixinha, um perfil também bem mais estreito, de uma chuteira mais estreita, e também pelo seu solado, que é praticamente igual ao que é encontrado lá na chuteira da Adidas, até mesmo quase que no tamanho da sua entressola. Mas tudo isso a gente vai ver ao longo do vídeo, a gente vai ver que nem tudo aqui é realmente aquilo que parece. E também vamos falar aqui um pouquinho desse esquema de cores, que recebe aqui uma cor um tanto quanto aqui mais, vamos falar assim, um pouco mais discreta, né? Tem aqui o preto como base para aquelas pessoas que gostam mesmo da chuteira preta, que falam que chuteira preta é mais raiz. Aqui tá uma excelente opção. Fora que esses detalhes em branco e em prata dão todo um charme para a chuteira. Enquanto apenas aqui no solado nós temos uma peça um pouquinho mais colorida, principalmente aqui nessa parte de trás, onde a gente recebe aqui a cor laranja. Mas como é no solado, fica apenas essa bordinha aqui, esse contorno da entressola aparecendo, é quase que imperceptível. Então nós temos sim aqui uma cor bem mais discreta, se for comparada aí com todas as outras cores que a gente costuma ver nos pés aí dos verdadeiros atletas de finais de semana. Então, sem mais delongas, vamos aqui àquilo que realmente interessa, né? Nós vamos passar aqui para aquilo que a chuteira pode realmente oferecer. E começando aqui pelo cabedal, nós temos aqui nada demais aqui nesse cabedal. Temos aqui uma peça sintética que tem aqui de determinada maneira aqui um toque um pouquinho mais plástico, mas também é algo bem mais suave, né? E é uma peça bem maleável, uma peça bem macia, que conta também com algumas texturas em torno desse cabedal, mas são texturas aqui que possuem alturas bem baixas mesmo, algo quase que imperceptível, algo mais mesmo, para não falar que o cabedal é de todo liso, né? Então eu acredito que realmente essas texturas não vão conseguir dar aquele grip maior no contato com a bola, ou vai conseguir oferecer algum ganho técnico nesse sentido. Já que na parte de trás da Umbro Astro TF, nós temos aqui uma parte sendo aplicada em mesh, talvez para poder aumentar a ventilação, mas por mais que a peça seja toda tampada, eu acredito que não seja esse daqui o propósito dessa peça, talvez algo para poder diminuir aí o peso da chuteira, para deixar um toque um pouquinho mais suave, um pouco mais bonito também.
Nesse caso aqui, como a chuteira é preta, como a cor desse mesh é preta, isso daqui não vai ser um problema, por exemplo, se com o passar do tempo essa parte aqui for ficar encardida. Então, como é preto, isso daqui, como eu falei, não será um problema. Mas se você pegar uma chuteira dessa com as cores um pouco mais claras, essa parte pode vir a encardir e ficar um pouquinho mais feia, diferentemente daquilo que você pegou a chuteira quando nova. E olhando aqui na parte do peito do pé, nós temos um nit sendo aplicado, o nit esse aí que o pessoal tem criticado bastante por ser pouco elástico. De fato, ele não se expande muito, né? Então, talvez aquelas pessoas que têm aí os peitos do pé um pouco mais alto, ou o pé mesmo, propriamente dito, o pé um pouquinho mais largo, talvez vão ter um pouquinho mais de dificuldade para poder calçar essa chuteira. Passando agora para a parte do solado, como a gente já falou agora há pouco, esse aqui que é um solado extremamente parecido com o que é oferecido lá na X Speed Portal, até mesmo na sua configuração de travas, onde a gente tem travas Chevron em sua totalidade, assim como é oferecido lá na X Speed Portal. Nós temos aqui a diferença na altura das travas, onde a gente tem notadamente essas travas um pouquinho mais alto daquilo que é oferecido lá na placa da Adidas. E também nós temos aqui um solado que é costurado aqui na sua biqueira, o que de fato vai aumentar a vida útil dessa chuteira. Então nós temos aqui alguns pontos positivos. Nós temos aqui um solado que tem essa questão da costura, como eu falei, vai aumentar a sua durabilidade, e temos as travas um pouquinho mais altas, o que vai deixar essa chuteira um pouquinho mais versátil. Se você costuma utilizar, por exemplo, chuteiras para society em uma grama natural, aqui talvez seja uma excelente opção, já que você vai conseguir ter uma melhor tração nesse tipo de gramado. Agora, um outro detalhe que nós temos aqui é a sua boa responsividade desse solado. Notem como ele volta para a sua posição original com uma velocidade realmente muito grande. Porém, em uma contrapartida, nós temos aqui um solado flexível até demais. Notem como ele se dobra ao inverso com uma facilidade realmente muito grande aqui nesse sentido. Então isso daqui pode ser algo bem negativo, já que isso daqui pode ser extremamente perigoso do ponto de vista da estabilidade da chuteira. Agora, subindo um pouquinho mais aqui na entressola, essa aqui que é uma das partes mais importantes, tanto para a chuteira para a society, como também para chuteiras de futsal. Chuteiras que possuem uma entressola favorecem a questão do conforto, favorecem a parte do amortecimento durante o jogo, principalmente se você vai jogar ali naquela quadra para a society que possui apenas ali aquele carpete, naquelas antigas quadras para a society que não oferecem nenhum tipo de amortecimento. Isso aqui faz toda a diferença ao final do jogo, na hora que você vai se sentir um pouquinho melhor, você não vai ter aquelas dores que são causados pelos impactos que você recebe aí durante a partida, durante a corrida na partida, melhor dizendo, né? Então isso tudo aqui faz uma boa diferença. E aqui na Umbro Aço TF nós temos a tecnologia Bump, que já é utilizada, por exemplo, em outras chuteiras da marca, como por exemplo a Pro 5 Bump, né? Então nós temos aqui algo que já é conhecido dos usuários das chuteiras da Umbro e que também já é bem aprovado por esse pessoal. E aqui de fato nós temos aqui, tocando aqui nessa primeira impressão, algo realmente bem macio, algo realmente bem satisfatório e que pode passar aqui a impressão de que realmente essa entressola vai funcionar perfeitamente durante a partida. Mas ainda assim, se tem um detalhe, para essa entressola funcionar perfeitamente, também depende muito aqui da sua palmilha, da palmilha que acompanha a Umbro Aço TF. Segundo a marca, essa daqui é um conjunto que vai funcionar perfeitamente. Você utilizando a palmilha original da chuteira, né? Tanto é que ela já até vem aqui com o escrito Bump, junto dessa entressola, você vai ter aí o melhor dos amortecimentos. É como se você tivesse parte da entressola aqui na palmilha e parte na chuteira. Não que seja aqui uma restrição se você for utilizar uma outra palmilha, se você tem a preferência por utilizar uma outra palmilha nessa chuteira, ou simplesmente você precisa de utilizar por ordem médica aí, se for o caso, né, que você não vai ter a melhor resposta dessa entressola. Não é isso. Mas você vai ter um melhor desempenho utilizando essa palmilha junto dessa entressola. E falando aqui da palmilha em si, ela que é uma palmilha bem robusta, ela possui uma boa quantidade de espuma e que nós temos aqui realmente um toque extremamente confortável, um toque realmente muito macio dessa palmilha aqui. Então, para mim, pelo menos até hoje, das chuteiras da Umbro que eu peguei, essa daqui é a melhor palmilha que a Umbro já fez.
E agora, olhando aqui a parte do calcanhar, ela que possui aqui um contraforte interno, mas um contraforte esse que é realmente bem maleável, ele que também não vai conseguir oferecer aqui uma melhor estabilidade para os nossos pés, não vai conseguir deixar nosso calcanhar totalmente preso dentro aqui dessa chuteira. Já a parte interna recebe um revestimento com material sintético. Vocês podem perceber aí que aparentemente nós temos aqui até mesmo uma sobra de material aqui no calcanhar. Mas, a princípio, né, a gente tem aqui, na verdade mesmo, uma boa quantidade de espuma para poder ajudar a dar um pouquinho mais de conforto para os nossos pés. Mas, pelo menos para mim, como eu mostrei para vocês, talvez se esse material fosse um pouquinho mais bem esticado, a gente conseguiria ter um melhor agarre dessa parte da chuteira com os nossos pés. A Umbro Astro TF, como eu falei logo no início do vídeo, ela que tem aqui o seu visual muito parecido com a X Speed Portal, mas também não só por isso, ela que tem aqui um visual com uma silhueta bem mais baixinha, um bico bem mais baixinho e que transmite aqui toda a sensação, mas não só a sensação, como tudo que a gente viu com o Travas Chevron também sendo um pouquinho mais agressivo. Ela possui aqui esse quê de Speed Boost, né, de uma chuteira de velocidade. Como toda boa chuteira de velocidade, é aquilo que eu sempre falo por aqui, a gente sempre busca o menor peso possível. E na hora que a gente colocar um Umbro Astro TF na balança, a gente encontra um peso aí de pouco mais de 260 gramas. Se tratando de uma chuteira para society, é realmente um peso muito agradável, principalmente por ela possuir uma boa entressola. Agora que a gente já viu aí praticamente todos os detalhes técnicos que essa chuteira pode oferecer, é hora da gente colocá-la nos nossos pés e conferir, em uma primeira impressão, qual é a sensação que ela passa. Para colocar a Umbro Astro TF nos pés, realmente eu tive um pouquinho de dificuldade, mas não tive aqui maiores dificuldades que eu já tive, por exemplo, com outras chuteiras de outras marcas, até mesmo chuteiras de campo, chuteiras, enfim, qualquer outro tipo de chuteira que tenha aqui, por exemplo, o seu cabedal totalmente fechado, que tenha a língua presa. Então realmente é um pouquinho difícil, mas não é tão difícil quanto outras chuteiras que eu já calcei por aí. De qualquer maneira, isso também varia muito de pé para pé. Por exemplo, eu vi lá no canal do Cabeça Chuteiros, o Vitinho, tendo aí que cortar um pedaço do nit que nós temos aqui no peito do pé para ele poder conseguir colocar um pé da chuteira. Para mim, esse não foi um problema, justamente por o meu pé ser um pouco mais estreito, ser um pé bem mais magrinho, um pé com o peito do pé mais baixo, e isso tudo aí também me favoreceu a calçar essa chuteira. De qualquer maneira, fica aqui aquele recado: aquelas pessoas que tiverem o peito do pé um pouco mais alto ou simplesmente o pé um pouco mais largo, como eu também já tinha avisado lá no início do vídeo, quando a gente começou a olhar para aqui esse nit, né, a gente viu que ele não é tão elástico assim, que pode oferecer algumas complicações para determinadas pessoas conseguirem calçar essa chuteira. Mais uma vez, com meus pés dentro da chuteira, aí nós temos uma sensação realmente muito bacana, uma sensação bem confortável, uma sensação de uma chuteira realmente com um ajuste bem preciso, e uma chuteira que pode oferecer aí um excelente conforto, principalmente se a gente for olhar para o lado da entressola. É realmente muito agradável a sensação de conforto que a entressola Bump pode nos oferecer, e que com certeza ela vai oferecer um excelente conforto para a gente dentro de campo, independente do tipo de quadro que a gente estiver jogando, se vai ser ali na quadra society com aquela grama mais ralinha, aquele carpete mesmo que a gente conhece, ou até mesmo nos gramados para society mais tecnológicos, mais atuais, que são os de quarta, quinta geração que nós temos por aí, e também ali naqueles campos com a grama natural, que seja também um pouquinho mais ralinha, com aquele piso bem mais duro. Aqui essa chuteira vai conseguir sim oferecer um excelente conforto. Ela oferece aqui também, como eu falei, um ajuste bem preciso, indicando, já que eu tenho com os pés um pouquinho mais estreitos, podendo ser uma chuteira ideal para esse tipo de pé, para aquelas pessoas que têm esse tipo de pé como o meu. Mas aquelas pessoas que talvez tenham aí os seus pés um pouco mais largos, ou até os pés um pouquinho mais médios, dificilmente vão conseguir ter um bom conforto, ou até mesmo dificilmente vão conseguir colocar essa chuteira nos pés. No geral, o que nós temos aqui é realmente uma chuteira que vai oferecer um bom custo-benefício. Essa daqui é uma chuteira que a gente pode encontrar uma entressola que talvez a gente só encontraria em chuteiras um pouco mais caras. Mas em contrapartida nós temos aqui um cabedal um pouquinho mais simples, um cabedal um pouquinho mais barato. Ela aí talvez é considerada aí dentro da Umbro a sua chuteira profissional, a sua chuteira mais top de linha. Mas se a gente for colocar aí a nível de mercado,
talvez eu consideraria aqui essa chuteira uma chuteira semi-profissional, uma chuteira que competiria aí, por exemplo, com as chuteiras ponto .2 da Adidas, as chuteiras Pro da Nike. Então nós temos aqui um misto de materiais, de chuteiras um pouco mais caras, chuteiras um pouco mais baratas, e assim ela consegue sim oferecer um bom custo-benefício. Agora, também temos aqui que elencar alguns dos seus pontos positivos e alguns dos seus pontos negativos. Seus pontos positivos, para mim, o melhor deles, como eu já citei, é a sua entressola bump, algo realmente muito agradável. Além de falar do seu ajuste e também do conforto que ela pode oferecer depois que ela consegue entrar nos seus pés. Agora, para mim, o seu ponto mais negativo não é nem o fato da dificuldade de conseguir calçar, porque, como eu falei, isso aí às vezes também depende muito de pé para pé. Agora, nós temos aqui realmente que melhorar, que é a questão da estabilidade. Isso daqui não pode acontecer em uma chuteira que é considerada de alto nível pela própria marca. Isso daqui é realmente um pecado. Então, se eles não melhorarem essa parte, infelizmente, ela vai acabar perdendo em desempenho para as suas principais concorrentes. E você, já utilizou a Umbro Aço TF? Ou se ainda não utilizou, o que você achou a respeito dessa chuteira? Então me contem tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. A Umbro Aço chegou ao mercado custando R$400. É realmente um preço muito bom, um preço muito competitivo e que oferece aí um bom custo-benefício. Mas se você não quer pagar tudo isso por essa chuteira ou simplesmente acha que ela não vale tudo isso, então você tem que acompanhar o nosso canal lá do Telegram. Lá é onde a gente posta as melhores promoções que estão rolando na internet. O link desse nosso canal está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!